Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o José Gabriel e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico. Antes da volta de Cristo, a Bíblia descreve um período sombrio, um período de trevas, que é a grande tribulação, dita como algo que o mundo jamais viu e jamais verá. Será a época mais obscura desse mundo, onde um líder mundial, o Anticristo, vai estar governando e ele terá poder sobre toda a terra. Em resumo, nós cristãos vamos ser perseguidos e talvez teremos até que morrer para não negar a nossa fé em Jesus Cristo. Por que eu digo talvez? Porque eu não consigo ainda entender qual será a abrangência do Anticristo. Fala que ele terá domínio sobre todo mundo, mas não significa que ele vai ser capaz de alcançar todo mundo. O mundo é muito grande, o planeta Terra é grande. E, por exemplo, o nosso país, Brasil, se nós, brasileiros, conseguirmos manter a soberania do nosso país, conseguirmos manter a nossa cultura, a nossa fé, continuarmos sendo cristãos, um país com mais de 80% de cristãos, mantermos as nossas raízes, talvez essa influência internacional de outros países, de um líder mundial, não será tão grande aqui. Por isso que é importante, reforço isso nesse mês de outubro, que é o momento que todos vão votar para o segundo turno, por isso que é importante o nosso voto. Nós temos que ter líderes que sejam capazes de proteger as pessoas dessa nação, do Brasil, de eventuais casos como este, que eu acredito que vai acontecer simplesmente pelo fato que está escrito na Bíblia. Não é por teoria da conspiração nem nada disso. Eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus, e se lá está escrito que um dia existirá um líder mundial, que esse líder mundial irá caçar as pessoas, irá ter perseguição, os cristãos, né? Irá caçar os cristãos, terá perseguição. Os cristãos muitas vezes vão morrer. E será a época mais difícil da história humana? Se a Bíblia está dizendo isso, eu acredito. Pois bem, o que eu quero falar então, neste momento com vocês? Sobre a parábola das 10 virgens. Foi uma parábola que Jesus contou, onde o plano de fundo é um casamento judaico, que funcionava mais ou menos assim na época. O noivo, ele ia encontrar com a noiva à noite, e quando se era anunciado a chegada do noivo, o caminho do noivo era iluminado pelas moças que acompanhavam a noiva, para que ele chegasse até a noiva, até onde ela estava, e era iluminado com velas. As velas naquele tempo não eram velas como nós temos hoje em dia. Eram como se fossem umas caixinhas de barro, e ali você colocava óleo com um pavio e acendia para que ficasse iluminando, queimando devagarzinho e durasse muito tempo. Então utilizavam óleo. O que acontece nessa parábola que Jesus conta é que haviam 10 noivas, e essas 10 estavam dentro da casa esperando o noivo, mas o noivo demorou para aparecer. E das 10 noivas, 5 eram prudentes, e elas tinham levado óleo suficiente de reserva para esperar pelo noivo. E 5 não eram prudentes, eram imprudentes e levaram pouco óleo. Elas não se prepararam para esperar pelo noivo. Quando foi avisado, já tarde da noite, que o noivo estava chegando, as noivas que eram imprudentes acabaram se desesperando, porque o óleo delas estava acabando. E elas precisavam do óleo para poder iluminar o caminho, para poder encontrar com o noivo que seria Jesus Cristo, o Senhor. As 5 noivas que eram obedientes, preparadas e tinham o óleo sobrando, falaram: olha, o óleo que nós temos dá para nós que o trouxemos. Não podemos dividi-lo, porque senão ele pode não ser suficiente para todas.
vão lá pegar mais, né? Comprar mais óleo para vocês. E as 5 noivas despreparadas correram para comprar mais. Acontece que o noivo chegou nesse tempo, enquanto as 5 noivas despreparadas tinham saído. O noivo chegou, ele entrou para ceiar com as noivas e elas estavam lá preparadas, as 5, e esperando. Quando as outras 5 voltaram e elas bateram na porta, o noivo as recusou e disse que não as conhecia. De uma forma simples, Jesus era o noivo e as noivas são a igreja de Cristo, que somos nós. Essa parábola, ela simplesmente nos mostra que devemos estar sempre preparados para a vinda de Jesus Cristo. É só isso. Basicamente só isso. Nós não sabemos se Jesus vai voltar nessa geração de agora, na nossa geração. Embora os sinais demonstram que está muito próximo, vou falar depois um pouquinho dos sinais, mas não tem como alguém afirmar que será nessa geração. É impossível. O dia e a hora ninguém sabe. Mas Jesus foi muito categórico quando ele disse, através de parábolas, por exemplo, esta que eu acabei de contar, que a igreja deve esperar estar preparada para receber o noivo, para receber Cristo. Não podemos deixar o azeite acabar. Perceba que o azeite seria como se fosse a nossa fé, como se fosse o nosso desejo de encontrar com Cristo, como se fosse aquele combustível que nos mantém acesos esperando a volta de Jesus. Então, se nós perdemos esse azeite, se nós perdemos esse entusiasmo, a fé na volta de Jesus Cristo, nós não vamos estar preparados para a volta de Cristo. E essa é a lição que essa parábola nos deixa. Estarmos preparados, estarmos aguardando. Até porque a Bíblia nos diz que Jesus volta como o ladrão que vem na noite. É uma expressão complicada de entender, estranha até. O ladrão que vem à noite significa simplesmente que é algo totalmente inesperado. Ninguém nunca espera pelo ladrão que vem à noite. Ninguém nunca imagina o dia que ele vem. Então a vinda de Cristo é totalmente inesperada. Ninguém nunca imagina quando acontecerá. Por isso devemos estar sempre atentos, sempre alerta. Esse é o principal recado que eu queria passar para vocês. Mas, continuando, para a gente aproveitar um pouquinho mais o tempo, os sinais que eu falei, que são sinais importantes que devemos observar e que mostram que a volta de Jesus está próxima. Já faz mais de 2000 anos que Jesus esteve na Terra, que ele ressuscitou e prometeu voltar. Então, por que ele ainda não voltou? Não sei. Mas os sinais estão mostrando que está próximo. Não tenho medo de dizer isso. Há um tempo atrás eu tinha receio, pensava, as pessoas vão achar que é a teoria da conspiração, as pessoas vão achar que é loucura. Mas a partir do momento que os sinais vão ficando cada vez mais intensos, a gente percebe a urgência de começar a falar isso para as pessoas, para que elas comecem a se preparar. Porque por mais que não aconteça agora, nos próximos 5, 10, 20 anos, provavelmente vai acontecer que seja com os nossos filhos, netos ou bisnetos. O mundo demonstra que não tem como mais prolongar a situação atual. Por exemplo, tivemos a pandemia do coronavírus, onde as liberdades foram totalmente tolhidas das pessoas, e isso é algo que é bem próximo do que está escrito na Bíblia, quando o anticristo reinar. As pessoas não terão mais liberdade. E, logicamente, eles vão utilizar de um discurso, uma narrativa de saúde, de amor ao próximo, pelo bem da sociedade, pelo bem disso, daquilo. Eles não vão simplesmente falar assim, olha, eu sou o anticristo, estou aqui para ferrar com todo mundo e agora eu vou proibir as liberdades de vocês. Não, né? Lógico que não. É muito claro
que eles vão usar dessas narrativas, como foi feito, né, durante a pandemia. A partir do momento que você tira a liberdade das pessoas até mesmo de saírem da casa delas, isso é algo extremamente complicado. As pessoas não poderem trabalhar, as pessoas não poderem mais ir à igreja. Desculpe, mas para mim isso não é certo em mundo nenhum. Pessoas saudáveis, que estão bem, que são jovens, têm um sistema imunológico dado por Deus perfeito. Tá bom. Outro ponto. Estamos hoje vivendo a iminência de uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, com alto risco de ataques nucleares. Ucrânia versus Rússia. Na verdade, a Ucrânia está sendo somente o local onde a guerra está acontecendo, e o povo ucraniano é o que mais sofre no momento, porque a guerra está sendo travada por outras nações que estão por trás dos panos. Neste momento já nem está mais tão por trás dos panos, elas já estão mostrando o rosto, estão financiando a guerra. Estados Unidos e União Europeia, né, que são os países que formam a ONU. E a Rússia, que nenhuma guerra é justificável, mas está nessa para defender o seu país, porque não aceita toda essa questão do mundo ocidente querer controlar e moldar a cultura, o jeito do povo pensar e instaurar essa nova ordem mundial. Tá? A Rússia, ela está se defendendo, não passa o pano na Rússia, está se defendendo de uma forma muito errada, matando outras pessoas, entrando em uma guerra, mas foi a forma como eles decidiram fazer para evitar que essa agenda avance. Então, o que tudo isso tem a ver com a vinda do anticristo? Nós falamos em um vídeo anterior sobre guerra espiritual, e fica muito claro para quem está estudando a Bíblia nesse momento do mundo e quem entende a questão da guerra espiritual, que o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, de um novo líder mundial e uma nova ordem mundial. Isso está ficando muito claro. O mundo tem condições para que nos próximos 10 anos, 15 anos, tenha-se um líder mundial. Hoje o mundo tem. E nós, cristãos, sabemos que a partir deste momento estaremos vivenciando os últimos dias desse mundo antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, a única coisa que o cristão deve fazer é ficar mais próximo de Deus, estar mais íntimo de Deus, porque a sabedoria, a orientação vem dele em momentos tão difíceis, né? Por isso que eu resolvi fazer esses vídeos, por isso que eu resolvi falar dessas coisas. Outro ponto importante, pode ser que ainda demore para Jesus voltar, mas nós não sabemos quando será, o dia e a hora ninguém sabe. E por isso que Jesus deixou essa parábola das 10 virgens, nos falando para estar sempre atentos, sempre preparados, porque ninguém sabe o dia e a hora, mas um dia ele vai voltar. E isso vai ser maravilhoso. Passar pela tribulação será terrível, mas presenciar a volta de Jesus Cristo, poder ver com os próprios olhos ele chegando pelas nuvens, como um relâmpago no céu do Oriente para o Ocidente. Já pensou? O evento da humanidade, e você está ali assistindo de camarote, esperando o Senhor e sabendo que você está o esperando com felicidade, com gratidão, com amor. Embora a Bíblia relata que muitos estarão aterrorizados, vendo Jesus voltar, e pedirão para que as rochas caiam sobre eles, porque eles sabem que ali será para eles o fim, e sobrevirá um grande julgamento. Mas é isso daí. Eu queria fazer esse vídeo e falar para vocês para que não se esqueçam de estar preparados, por mais que não seja na nossa geração, mas Jesus pediu para que nós estivéssemos preparados e cuidando para que as próximas gerações também estejam preparadas. Muito obrigado. Tchau, tchau.